se o seu livro favorito tivesse um final ruim e você tivesse a chance de entrar dentro dele e mudar o final? Foi essa premissa que chamou minha atenção para Eros, o nosso livro da Quindicas de hoje. Uma quinta-feira onde eu indico o livro que não seja o meu. Eu percebi que eu não estava me apresentando nos vídeos, então... Prazer, eu sou a Isabela Garcia e... Ai meu Deus, eu tô sem minha coroa! Pode me chamar de Vossa Alteza Real, Senhora das Trevas e de todo mundo, ou então você pode me chamar só de Bela. Voltando ao livro de hoje, Eros volta e meia aparecia na minha timeline do Twitter, tanto que eu acabei seguindo a autora, porque eu gostava dos desenhos dela e eu gostei da ideia do livro, mas eu acabei demorando um pouco para ler. Na história, Eros é um artista de 20 e poucos anos que está aficionado com um livro e estava completamente inconformado que o casal não ficava junto no final de Um Cavalheiro para uma Dama, o nome do livro que ele estava lendo no momento. Ele fica tão apaixonado e imerso na história que ele não consegue superar isso, indo até atrás do autor para falar para ele que o final tinha sido horrível. E... Posso gravar, filho? Nem pode gravar? É? Depois desse bingo? Mamãezita pra gravar. A sua irmã fica tão preocupada que pede ajuda aos seus cristais para que Eros consiga seguir em frente com a vida dele e superar isso. Só que eu acho que nem ela imaginava que Eros acordaria no dia seguinte dentro do próprio livro, como se fosse um dos personagens secundários. Sem saber disso, Eros acorda em plena era eduardiana e acredita que a única maneira de sair dali é fazendo com que o Sr. Lily e Emma ficassem juntos. Então, como uma pessoa muito bem intencionada, ele começa a se aproximar do Sr. Lily para tentar descobrir por que ele resolveu ficar com outra personagem no final e por que ele não quis ficar com a Emma. E ele só não contava que, no final das contas, ele iria se apaixonar pelo Sr. Lily. Ele é descrito como um homem de 32 anos, baixinho, ranzinza, de olhos sérios, ou seja, é o Levi. E eu imaginava ele com chapéu e terno branco, e então... Musa? Mas foi muito engraçado como eu acabei percebendo que talvez eu estivesse lendo uma fanfic de Attack on Titan. Tá, peraí. Se o personagem parece o Levi, quer dizer então que o Eros é o Eren? E a Lotus é a Mikasa com personalidade? Meu Deus, agora tudo faz sentido! O que não é um problema pra mim, porque Eren e Levi são um dos meus chips preferidos. É um romance tão gostoso de acompanhar, porque a gente tá dentro do Eros e a gente tá sabendo o sentimento dele. E é muito engraçado ver que ele comenta que o Sr. Lily chama ele pra fazer as coisas, não sei o que, passa horas conversando com ele, e ele acaba não percebendo que os sentimentos do Sr. Lily com a Emma estão mudando e que provavelmente ele também tá gostando do Eros. É engraçado porque o Eros fica, né, impossível, gente, ele não pode gostar de mim. O problema é claro, eles estão presos a uma época de intolerância, então é por isso que deve ser tão difícil para o Sr. Lily tentar entender os sentimentos dele com relação ao Eros e como que eles poderiam viver essa relação no meio de tanto preconceito. Acabei me apegando aos personagens tão rápido que eu simplesmente não conseguia parar de ler. De quase surtar quando eles finalmente se beijaram pela primeira vez e... eu não superei o fato de que no meio do negócio daquela pegação toda cheia de desejo, paixão e meu Deus, vamos finalmente ficar juntos, o Sr. Lily fala, vamos dormir. Meu querido, se entrega, pelo amor de Deus. Eu acho que por ser um dos meus personagens preferidos, porque ele tá lá pra ajudar o Eros a passar por tudo isso, meio como um amigo pra ele ter um ombro pra chorar, sabe? E eu acho que até ele mesmo percebe que o Sr. Lily tá tipo assim, esse cara nunca vem atrás das pessoas assim, meu Deus, ó. Tentando fazer o Eros, né, tipo, se tocar que talvez o Sr. Lily realmente goste dele. Eu queria muito, muito saber qual foi a reação dele de ouvir os dois se pegando. O que me pega um pouco, porque geralmente, né, as pessoas ficam dentro de casa, né? Não é como se tivesse muito passatempo, né? Então,
Eu fiquei me perguntando como que o Sr. Lily passou a noite na casa dele, sendo que tinha o pai, a mãe, a irmã, os criados e ninguém comentou nada. Mas tudo bem, porque no final das contas, em determinado momento do livro, eles finalmente se entregam. A chama do amor. E a escritora descreve tão bem essas cenas e é tão intensa, envolvente e de uma maneira não tão crua como eu tenho visto em alguns livros de hoje, que não é a minha praia. E é um crime que esses momentos não durem mais, porque o jeito que ela tá descrevendo é tipo o Sr. Lily botando a boca, né, no membro do outro, ele tira e fica bacana, e vai fazer outra coisa. Eu acho que não é assim que funciona. Mas ok. Bacaquiris, pelo amor de Deus, você descreve cenas mais 18 tão bem. Eu acho que você tinha que, sei lá, umas 4 páginas pra escrever muito mais coisa. Porque é muito boa. Eu tô lendo meu roteiro que eu tinha colocado. Eu preciso mais coisas acontecendo entre esses dois homens. Voltando ao livro, o final tem um gostinho de sessão da tarde, sabe? Daqueles romances com dramas e separações, pra depois ter um reencontro emocionante e fazer você ficar muito, muito ansiosa pra saber como que eles vão terminar juntos. Se eles vão terminar juntos. Dentro do livro, o Sr. Lily termina com o Eros porque ele percebe que, como eles estão nessa época e não seria ideal ficarem juntos, ele tenta quebrar isso. E tem o fato de que os pais do Sr. Lily aparecem, atrapalha tudo, então ele fica, meus pais não me aceitam, acho que é um problema, e ele não quer isso pro Eros, sabe? E o Eros percebe que se ele não vai conseguir nem fazer com que o Sr. Lily fique junto com a Emma, e nem com ele, a única opção que sobra pra ele é, eu vou criar um tipo de uma fenda no tempo para que eu possa voltar pro meu mundo. O mais importante é que ele consegue. E nesse tempo todo, que ele ficou um bom tempo dentro do livro, ele estava em coma pra gente. Esse tipo de coisa funciona pra mim porque eu desligo a descrença da realidade. Principalmente quando começou a falar sobre cristais e que tecnicamente foi por isso que ele foi pra lá. Mas me pega um pouco que se ele foi pro livro com cristais, por que ele teve que criar um catalisador pra conseguir voltar pro tempo dele? Por que não teve, sei lá, a irmã dele tentando fazer com que ele voltasse a acordar, já que ele tava em coma, e assim trouxesse ele de volta? Bom, se o Eros odiou o final do livro preferido dele, eu acho que eu posso acabar falando os pontos negativos do livro que eu realmente gostei. Por exemplo, eu fui ler o conto, né, que mostra o que acontece depois que eles se reencontram no final do livro. É dito que o Sr. Lily foi parar no livro que ele escreveu, porque ele é o escritor do próprio livro. Escreveu o livro, ficou com tanto ódio do final que obrigaram a ele fazer na editora, que ele acaba se tornando o próprio personagem. Então, esse foi o catalisador. O ódio daquela situação toda fazendo com que ele entrasse dentro do livro. Então por que não foi o ódio pelo autor que fez o Eros entrar? Eu acho que toda essa cena do irmão com os cristais acaba ficando desconexa com o que foi o catalisador depois. Eu não sei o que aconteceu durante a revisão do livro, mas tem muitos errinhos aqui e ali, o tempo acaba, uma hora tá no passado, do nada tem um verbo no presente, dá pra perceber que algumas palavras foram comidas ou algumas palavras estão escritas errado. O que não é um problema. Foi nesses errinhos que eu percebi que minha teoria da fanfic de Attack on Titan não era só uma teoria, porque lá pro final do livro, em vez de estar escrito Percy, está escrito Armin. Além de ter algumas passagens que ficam meio repetitivas, como toda hora o Eros citava que ele nunca tinha gostado de alguém como ele estava gostando do Sr. Lily, e que ele nunca tinha se apaixonado. E assim, ela já tá no showing, não precisa de todo esse tchau, entendeu? Eu, pelo menos, já tava entendendo que ele realmente tava gostando do personagem daquele jeito, e aquilo era uma surpresa até pra ele mesmo. Então, algumas coisas ficam muito repetitivas, e eu fico com aquela sensação de, pô, já li isso há umas 10 páginas atrás. E tem a questão da passagem de tempo, porque eles têm uma festa onde o Eros conhece a personagem Lotus,
E no dia seguinte ele vai até a casa do Sr. Lily e encontra a Lotus. E o Eros comenta alguma coisa tipo assim, como na outra noite que a gente se conheceu. Tipo, foi ontem. Por que você não fala aquilo que ela disse ontem? Ele, né? Porque o Lotus é um gênero fluido. Assim como aquele problema do Sr. Lily ter dormido na casa do Eros. No dia seguinte o Sr. Lily sai mais cedo, porque vai ter uma exposição. E o Eros vai tomar um café da manhã. E aí ele acaba comentando que a irmã dele ajudou ele a colocar os quadros no carro pra levar pra exposição. E eu fiquei... Ué, você não passou a noite inteira com o cara? Em que momento da noite você pegou as coisas pra ir pra exposição com a sua irmã? E da mesma forma como o Eros reclama que alguns personagens secundários não foram tão bem explorados pelo autor, alguns personagens secundários também acabaram não sendo aproveitados pela autora. A família falsa do Eros, né? Porque era uma versão de personagem com os pais e a irmã de verdade, sabe? Era muito engraçado ficar imaginando que o Eros ia lá no escritório do pai, que era onde tinha o telefone. Ele ficava conversando com o Sr. Lily, sabe? Tipo, não, tudo bem, a gente pode marcar pra sair sim, não sei o quê. E o tempo inteiro tava lá o senhor... Não lembro o nome e sobrenome dele, eu não anotei. Tô imaginando o pai dele se recostando na mesa, acendendo um cachimbo e ficando... Porra, é essa que ele está conversando com aquele cara? Mas assim, essas coisas que eu comentei foram coisas que, por mais que tenham sido um incômodo durante a leitura, eu espero muito que não tenha feito alguém desistir de ler no meio. Porque eu já vi muita gente falando, eu não gosto de livro nacional porque tem muito errinhos, não sei o que lá. Cara, a gente faz meio que tudo sozinha, sabe? A gente lê, a gente revisa, a gente tenta fazer as coisas ficarem mais certinhas possíveis, mas às vezes não dá. Mesmo tendo outra pessoa lendo, sabe? É um processo muito difícil. Então, eu me boto no lugar e eu fico, não, pô, tranquilo, vida que segue. Infelizmente, nós autores brasileiros, a gente precisa entregar 200%, porque se entregar só 99%, meu Deus, já vão reclamar que, olha, tá vendo? Por isso que eu não leio nacional. Então, às vezes uma história muito boa tá esperando por você, mas você desistiu parar no meio só porque tava alguma coisinha errada. E eu espero muito que não aconteça com as pessoas que estão lendo meu livro também. Desculpa por qualquer errinho. Conclusão. Se você quer se apaixonar pelos personagens e ficar torcendo por eles ficarem juntos, ou então está sem fanfic de Attack on Titan pra ler porque você talvez já tenha lido de tudo, esse é o livro certo pra você. É um livro de romance incrível que te prende do começo ao fim e a autora ainda entrega um conto de conclusão tão fofo. Mas como eu disse, eu queria que tivesse muito mais coisas ali depois que, né, eles se resolveram no nosso tempo. E tudo bem. Pelo amor de Deus, Bacaquiles. Eu só quero ver uma putaria bem escrita. Esse livro entrega tudo que ele propõe, então não perca tempo, leia Eros. Eu cheguei a mandar uma mensagem pra autora perguntando sobre essa questão da fanfic, e ela disse que sim, foi inspirado, então eu não estava de toda errada, eu achava que eu tava meio maluca. E ela é um amorzinho, e eu até fiquei um pouquinho receosa de falar dessas questões de errinhos e tudo, porque a autora foi muito fofinha comigo. Então é isso. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você acha também. E se você se interessou por ler esse livro, já leu algum outro livro da Bacaquiles e quais que você recomenda. E deixa aqui nos comentários qual era o seu chip de Attack on Titan. Levi e Eren? Levi e Eren? Os dois? Porque a dinâmica muda muito. Lembrando que quando a gente fala de Attack on Titan é meio complicado, né? Porque aqui não pactuamos com as ações do Eren, tá bom, gente? É por isso que eu gosto tanto de ler fanfics e mangás feitos pelos fãs, porque pelo menos ali naquele universo o Eren ainda não fez merda. Não esqueça de curtir e, se puder, compartilhar, comentar. Estamos aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau. Ai, Deus, eu tô suando muito.